É muito engraçado. Eu estava estava em Matipó, onde o Wesley está morando, né? E nós fomos numa loja de móveis. E eu estou ouvindo uma música que eu achei muito engraçada, mas também muito perigosa ao mesmo tempo. Qual que era a música? Oh baby, me atende. Estou com vontade de jogar meu celular na parede. Você já ouviu essa música? Eu achei tão engraçado, mas achei tão perigoso, porque como é que o sujeito que não tem domínio próprio faz um negócio desse? Só porque o sujeito não atende? Não é? Só porque você já ficou com raiva de mandar mensagem para alguém e ele não responder? Não olha para mim não, gente, eu respondo todas as mensagens que as pessoas... Quase todas, mas eu respondo. Mas não dá uma sensação assim ruim da gente mandar? Antigamente, no tempo do telefone, quem é do tempo do telefone, não do smartphone, mas quem é do tempo do telefone vai lembrar e vai entender o que eu estou falando. O sujeito tinha que pegar, né, despendurar lá o gancho. Tem até uma foto, não deu para colocar, você recebeu no convite do culto, né? Discar o número e ficar esperando a pessoa do outro lado atender. E quando não atendia, dava uma relva. Não dava? Quando você manda mensagem de voz para uma pessoa e ela não ouve, ou ela não visualiza, ou não responde de volta, é muito ruim, mas nós estamos num tempo assim, num tempo em que as pessoas simplesmente se comunicam, ou simplesmente emitem a sua comunicação, a sua mensagem, mas não recebem de lá a resposta na maioria das vezes. Você sabia que atender um chamado pode salvar uma vida? Você sabia? Tem chamados que a gente já não atende, né? 011, quem atende 011 aqui? Não atende. E agora eles estão migrando para 033, né? Eles estão... Aí você olha lá, 036, você atende e fala assim: alô, aqui é da Claro, eu tô querendo... Você desliga, fala: não quero, claro, não quero vivo, não quero nada. Tem um vídeo circulando na internet, não sei se você já viu esse vídeo, em que um senhor está no estacionamento, ele está sentado atrás de um carro. Quem já viu esse vídeo? Ele está sentado atrás de um carro, na cadeirinha dele, tá? E de repente o telefone dele toca, você vê que o telefone toca. Ele se levanta e sai para atender o telefone. A pessoa que estava no carro erra o pedal e esmaga a cadeira onde ele estava. O que salvou a vida desse homem? Foi a providência de Deus, é lógico. Mas Deus usou o quê? Um chamado, uma chamada. Então, quando nós entendemos que uma chamada pode salvar uma vida, é bom a gente ficar atento a algumas coisas que a gente vai aprender e entender aqui. Pode ser que aqueles mais experientes, eu vou chamar de mais experientes, não vou chamar de mais velhos, tá? Vou chamar de mais experientes, não conheçam a pessoa que eu vou citar aqui agora. E a gente não tem a imagem dela, mas provavelmente você já viu na televisão. É uma cantora australiana que usa uma peruca até aqui, loira e preta ao mesmo tempo. Quem já viu? Qual que é o nome dela? Sia Furler é o nome dela. Uma australiana, deve ter lá os seus 30 e poucos, 40 anos, mas que está fazendo maior sucesso hoje, atualmente, com a música Unstoppable, ou Imparável, né? Está até no TikTok e muita gente conhece. E há um tempo atrás, ela chegou a ser a primeira cantora no ranking mundial. Ela ficou pelo menos 2 anos no topo das paradas. Aí eu comecei a pensar e querer entender um pouco a história da Sia. E eu descobri que ela, desde muito cedo na vida, foi envolvida com drogas, bebida, e viveu praticamente nas ruas. E escrevia canções para algumas pessoas. E uma dessas canções chegou a fazer um sucesso enorme. Eu não sei se eu vou falar o título certo, Chandelier, né? E ela canta a história das jovens
sendo convidadas para as baladas, e quando chegam lá, se penduram no lustre, e bebem todas, e esquecem, a letra é praticamente isso, é basicamente isso, e vivem aquele dia como se o amanhã não existisse, e depois vem a vergonha, vem aquele sentimento de frustração. Parece que ela estava contando um pouco da sua vida. Pois bem, o sucesso foi tão grande na vida dela e tão instantâneo, quer dizer, ela veio escrevendo canções e uma dessas canções estourou e ela fez um sucesso estrondoso, a ponto de chegar no primeiro lugar das paradas de sucesso mundiais. Sabe o que aconteceu? Ela entrou numa depressão tão grande, ela não soube lidar com a fama e com o sucesso. Isso ela diz no testemunho dela. Ela não sabe lidar com o sucesso e com a fama. Por isso que ela tampa a cara, que ela não quer ser reconhecida mais pelas pessoas. Porque as pessoas sabem do passado dela, as pessoas sabem das fraquezas dela, as pessoas sabem do fracasso que ela já cometeu e no qual ela já se envolveu na vida. Mas o mais curioso na vida da Cia que eu pude perceber foi o seguinte: a parte da história dela que ela conta que ela foi salva de um suicídio por causa de uma ligação que ela atendeu. Ela já tinha preparado tudo, todos os apetrechos, todo o ambiente, tudo para se suicidar, tudo. E ela deixou um bilhete escrevendo o porquê que ela estava cometendo aquela loucura. E quando ela parte para o suicídio, ela vê que a amiga dela chama no telefone. Ela atende aquele chamado e ela desiste daquela burrada que ela ia cometer na vida. Ela desiste daquela situação complicada que ela ia causar para as pessoas que iam ficar e para a sua própria alma. E ela conta que ela foi salva por causa de um chamado, porque ela atendeu um chamado. Sabe? Hoje ainda ela não consegue lidar com a fama, mas é uma das vozes mais privilegiadas do mundo. Eu particularmente gosto muito de ouvir. E eu sinceramente comecei a colocar no meu coração o desejo de orar pela Cia, pela vida dela, para que ela tenha um encontro com Jesus, para que ela atenda um verdadeiro chamado que salva a vida. Qual é o verdadeiro chamado que salva a vida? É quando Jesus nos chama, é quando nós ouvimos a voz de Deus, é quando nós entendemos que Deus tem algo para a nossa história, é quando cada um de nós se dá conta que está ouvindo a voz de Deus para mudar o rumo e o curso da nossa vida. Antes de eu continuar, você já ouviu a voz de Deus? Quem é que já ouviu a voz de Deus? Eu já ouvi a voz de Deus, já contei isso para você em algumas ocasiões, e uma delas eu estava orando para tomar uma decisão muito importante na minha vida. Eu entrei no avião indo para a Argentina, e sabe quando você está com a bagagem na mão e orando, fazendo qualquer coisa e orando mesmo, e perguntando: Deus, o que eu faço, e eu entrei no avião. Quando eu entrei no avião, eu coloquei minha bagagem em cima e já ia para o meu assento. Quando eu assentei, eu ouvi assim: ou você sai ou eu te tiro. Será que eu sentei no banco errado, na poltrona errada? Eu fui conferir o talão, falei: não, é a minha mesmo. Eu sentei. Quando eu sentei, eu ouvi de novo: ou você sai ou eu te tiro. Eu falei assim: meu Deus, que isso? Mas sabe, voz audível mesmo, audível. Eu pensei: meu Deus, tem alguma coisa errada. Aí eu assentei e continuei a oração que eu estava fazendo. Falei: meu Deus, me dá a direção. Aí, sabe quando você está conversando com alguém e alguém percebe que você não entendeu o que ele estava falando, e ele fala meio que rindo, fala: ou você sai, ou eu te tiro. Falei: gente, meu Deus, era o Senhor que estava falando. Foi aí que eu tomei uma decisão muito importante na minha vida, porque eu atendi aquele chamado, eu entendi aquele chamado. Mas teve um chamado mais importante na minha vida, muito mais importante na minha vida, que eu atendi aos 9 anos de idade. 9 anos de idade. Eu
caminhando, brincando na rua junto com o meu coleguinha Josué Mateini, que hoje é pastor lá nos Estados Unidos também. Brincando com ele, ele virou para mim e falou assim: "Ô Evandro", ele era pequenininho, ele olhou para mim assim: "Ô Evandro, você já tem Jesus? Jesus já está no seu coração?" Eu olhei para ele e falei assim: "Gente, vamos brincar." "Não, se você não tiver Jesus no seu coração, você vai para o inferno." Eu falei: "Gente do céu, eu vou bater nesse menino, não é possível. Me mandando para o inferno assim, né?" Eu falei: que é isso, Josué?" "Não, é que se você não receber, se você não ouvir a voz de Deus, se você não entender e atender o chamado de Deus, você está em perigo, você vai para o inferno. E eu te amo tanto como amigo, que eu quero você no céu." Eu falei: gente, eu nunca tinha ouvido isso. E um menino da minha idade, também 9 anos de idade, me fala sobre isso. E naquele dia, eu atendi o chamado. Eu entendi a voz de Deus. E ao entender a voz de Deus, eu pude começar na minha caminhada na presença do Senhor. Então, qual é o tema da mensagem? Vê se atende. Vê se atende o chamado de Deus. Vê se você começa a diferenciar a voz de Deus e as outras vozes. Gente, todos os dias nós estamos recebendo chamado, ou do corpo. Quando você está cansado, o corpo não te manda algumas mensagens? Sim ou não? É uma dor aqui, é uma dor lá, tá? Esse negócio de dor é estranho, né? Eu já contei isso aqui também, mas me chama a atenção, eu sempre lembro disso. Eu fui visitar meu avô no hospital, ele estava bem debilitado, seu Daniel, e sentadinho assim, conversando com a médica, ele não me reconheceu, e ele estava conversando com a médica da seguinte forma: "Ó, doutora, quando eu coloco..." E não é piada, gente, é sério. "Quando eu coloco o dedo aqui, ó, ai, dói. Quando eu coloco o dedo aqui, ó, ai, dói. Eu coloco o dedo aqui, ai, dói. Ô, doutora, dói tudo." Ela pegou o dedinho dele e falou assim: "Não é não, seu Daniel, seu dedo que está inflamado." O nosso corpo nos manda recados quando nós estamos doentes, quando estamos cansados, quando estamos doentes, quando estamos com raiva, quando estamos ansiosos. Quem aqui já recebeu e atendeu os chamados da ansiedade? Não levanta a mão não, senão seu irmão vai ficar com inveja de você, né? Quais são os chamados da ansiedade? Dor de estômago, tremedeira, né? Boca seca, sudorese, às vezes dor de cabeça, falta de sono ou sono em excesso, falta de apetite ou apetite. Você percebe que a ansiedade só traz coisas, só traz mensagem ruim, mas nós atendemos essas mensagens ruins da ansiedade, nós atendemos as mensagens do medo, sim ou não? Você tem que fazer alguma coisa, aí bate aquele medo, e ao invés de fazer, você não faz, por causa da mensagem que você atendeu do medo. Hoje nós vamos nos capacitar a entender a mensagem e atender a mensagem de Deus. Olha o texto da palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz assim: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei com ele, cearei com ele e ele comigo." Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Nós vamos repartir o que nós temos na nossa vida e nós vamos receber o banquete de Deus para a nossa história. Mas aqui existe um movimento para atender esse chamado. Primeiro, nunca esqueça, Jesus sempre vai estar batendo na porta da sua vida. Ele nunca vai arrombar o seu coração. Ele nunca vai, vir com o pé na porta. Nunca. Como um gentleman, como alguém muito gentil e educado. Ele sempre vai pedir para entrar. E deixa eu te falar, hoje, agora,
Ele está te dizendo: deixa eu entrar, preciso entrar em algumas áreas da sua vida que você ainda não me permitiu, preciso entrar em algumas situações da sua vida que você ainda não me chamou. Eu sei que você me ama, eu sei que você crê em mim, eu sei que você sabe que eu tenho poder, mas tem áreas na sua vida que você ainda não me chamou. E Jesus então está batendo a porta. E ele fala assim: se alguém ouvir a minha voz, é o primeiro movimento, entender que há alguém pedindo para entrar. Segundo movimento, abrir a porta. Terceiro movimento, permitir que ele entre. Quarto movimento, compartilhar o que você tem. Ah, mas eu não tenho mais nada. Compartilhe o seu nada. Você entendeu? Quando Jesus fala assim: entrarei em sua casa e cearei com ele, ele vai comer do que você tem. Se você tem angústia, ele vai comer junto com você. Se você tem tristeza, ele vai comer junto com você. Se você tem alegria, ele vai comer junto com você. Basta que você creia que se você ouvir e abrir a porta e permitir que ele entre, ele vai receber e vai compartilhar de tudo aquilo que é a sua realidade. Entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. O livro de Apocalipse, capítulo 3, o livro do Apocalipse é um livro que durante muito tempo eu tive muito medo dele. Quem aqui já teve medo do livro do Apocalipse? Cara, eu já tive tanto medo do Apocalipse. Eu relacionava o Apocalipse com o Jornal Nacional. Sério, é sério. Todas as vezes que eu ouvia a vinheta do Jornal Nacional, eu ouvi assim: o mundo vai acabar. Sabe por quê? Eu sou do tempo da Guerra Fria. Quem lembra? Que está voltando agora, né? Praticamente tudo está voltando agora. No tempo da Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos, todos os dias na televisão, tinha uma notícia dizendo: o presidente dos Estados Unidos vai apertar o botão vermelho e vai destruir o mundo todo. Aí, o presidente da União Soviética vai apertar o botão vermelho e vai destruir o mundo todo. E eu pensava, gente, destruição do mundo, União Soviética e Estados Unidos, Apocalipse. Então toda vez que eu ouvia a vinheta do Jornal Nacional, cara, na boa, eu tremia nas bases, eu tinha o maior medo. Até ler o Apocalipse e entender que o Apocalipse é um conjunto de cartas de esperança. João, quando preso na ilha de Patmos, tinha 80 anos de idade. E ele tinha uma missão: alentar o coração das pessoas que estavam sendo perseguidas fora. Porque aqui, na ilha de Patmos, ele estava preso e impedido de compartilhar da sua fé. 80 anos de idade. Que perigo uma pessoa de 80 anos de idade pode oferecer? Ele era perigoso para o império naquele tempo, porque a mensagem que ele pregava mudava vidas, a mensagem que ele entregava mudava história de uma pessoa ou de uma sociedade. E ele não se intimidou, ele começou a propagar a sua fé. E sabe o que eles fizeram? Pegaram João e mergulharam João num tacho de óleo quente. Eles fizeram fritura de João, como castigo por não parar de compartilhar a sua fé. Você sabia disso? Tiraram ele de lá, e ele saiu com a pele toda enrugada, toda, sabe queimadura de 3º grau. Ele não morreu, mas mesmo naquela circunstância, naquela condição, ele continuou compartilhando a sua fé, mas agora em códigos. E é aí que ele escreve o livro do Apocalipse. O império lia aquelas cartas e via. Você já leu, né? O homem com cabelo branco, olhos de fogo. Esse cara até é doido, sabe? Só que quem recebia aquela mensagem sabia de quem estava sendo falado, sabia que era o Rei dos Reis que estava sendo descrito, sabia que era a esperança no porvir que estava sendo apresentada, sabia que aquele que enxugaria dos olhos toda lágrima era o Deus Todo-Poderoso, cujo nome era Jesus Cristo Todo-Poderoso, sabe? Então, para muitos que não entendiam, era loucura, mas para quem já havia conhecido Jesus, o Espírito Santo revelava e decifrava aquele enigma da carta da esperança, que é o livro do Apocalipse. E quando nós lemos o livro do Apocalipse e percebemos nesse texto,
E nós estamos falando da igreja de Laodiceia. E Laodiceia era uma cidade que ficava entre duas cidades. Uma cidade tinha águas quentes. A água natural. Quem já foi em Goiás? Em Goiás tem Caldas Novas, né? A cidade onde as águas são quentes. Você entra numa piscina natural, a água é quentíssima. Sai água quase fervendo da fonte. E a cidade do outro lado, de Laodiceia, era uma cidade cujas águas eram muito frias. Fria, mas fria mesmo. O que sobrou para Laodiceia? Ter águas mornas. E a situação das pessoas que estavam na igreja de Laodiceia representava o que eles estavam vivendo como situação de água. Jesus olha para eles e manda a seguinte mensagem: olha, vocês não são nem frios nem quentes, quem dera vocês fossem frios, mas porque vocês não são nem frios nem quentes, vocês são mornos, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Você recebe uma mensagem dessa, o que você faz? Hã? Você recebeu uma mensagem de texto assim: fulano, coloque seu nome, você não é frio nem quente, você é morno, estou quase te vomitando da minha boca. O que você faz? Um dia eu recebi essa mensagem. 13 anos de idade. Você lembra que eu recebi Jesus aos 9? Aos 13 eu achava que eu era o cara. Musculação, gente, que tudo é musculação. É caído, né? Mas é musculação. Tem uma plaquinha aqui, jaz o músculo. Né? O Ronildo era assim também, né? Aí eu ia na igreja porque as pessoas iam, eu levantava porque as pessoas levantavam, eu orava porque as pessoas... Sabe, eu era um Mário vai com os outros. Até receber essa mensagem, você não é nem frio nem quente, quem dera. Olha, gente, sujeito, sabe, desejando que a gente fosse frio, quem dera você fosse frio, porque aí eu te aqueceria. Para que você não é frio nem quente, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Tive que mudar o rumo da minha história, porque eu recebi esse chamado. O primeiro chamado foi o chamado para receber Jesus. O segundo chamado foi o chamado para mudar a minha rota, porque eu estava hipocritamente servindo a Deus, como pessoa morna. Eu não sei qual vai ser o chamado que você vai atender de Deus hoje, mas por favor, atenda! Porque na sequência ele vai falar assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, ele não vai forçar, tem que ouvir e abrir. Eu vou entrar, vou cear com ele e ele vai cear comigo. Que dificuldade é essa que a gente tem de ouvir a voz de Deus no nosso tempo, irmãos? Querido, é muito difícil a gente, sabe, decifrar o que é a voz de Deus e o que é voz que a gente não precisa atender e entender. Alguns exemplos de dores que a gente sofre na nossa caminhada, sabe? Quando a gente ouve alguém falando mal da gente, destratando, ofendendo, sabe? Tudo isso. Aí do outro lado a gente ouve a voz assim: eis que estou contigo todos os dias, até nesse dia, até a consumação dos séculos. Qual é a voz que a gente decide ouvir? Essa aqui ou essa? Qual é a voz que a gente ouve? É a voz da ofensa? Ou é a voz do amado? Por que a gente fica jururu, borocochô, macambus e perrengue? Por quê? Por que isso acaba o nosso dia? Por que isso acaba com o nosso apetite? Porque nós não ouvimos a voz do amado, nós não entendemos e atendemos o chamado do amado. Nós atendemos essa voz aqui, que nos abate, que nos detona,
que faz com que a gente viva aquilo que essa voz pensa de nós e não que essa voz pensa de nós. Está dando para entender? Vê se atende esse chamado aqui a partir de hoje, em nome de Jesus. Não importa o que digam de você, não importa o que aconteça com você, porque às vezes não é uma pessoa dizendo, é a sua situação financeira. Não é não? De vez em quando dá a impressão de que a gente vai passar no caixa eletrônico, passar o cartão e a máquina vai falar assim, você está fazendo o que aqui? Você não tem direito de estar aqui não, você não tem dinheiro aqui. Você passou o cartão por quê? Quer se aparecer para as pessoas? Parece que a gente tem um diálogo assim com a máquina e com o banco. A situação vai falar, você não pode comprar isso, você não pode comprar aquilo, você não pode estar em certo lugar, você não pode. E a outra voz, o outro chamado diz assim, o Senhor é aquele que supre cada uma das nossas necessidades segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Ele falou assim, cada uma das suas necessidades eu vou suprir, não de acordo com aquilo que você precisa, não de acordo com aquilo que você carece, não de acordo com aquilo que você não tem, mas segundo a minha riqueza em glória em Cristo Jesus. O recurso que você precisa está no céu e está disponível, a bênção que você precisa está no céu e está disponível. É só a gente atender esse chamado aqui, o chamado de Deus, a voz de Deus, aquilo que está na palavra de Deus para nós. Contudo, a gente precisa tomar algumas atitudes. Esses dias eu falei com uma pessoa, eu tenho conversado com pessoas que eu amo muito, eu estava conversando com uma pessoa que eu amo muito, e essa pessoa me falou assim, eu queria tanto que isso acontecesse na minha vida, e eu falei assim, mas você está orando por isso? E a pessoa foi muito sincera e falou assim, não, eu não estou orando por isso. Então você não quer. Você não quer. Porque se você quiser, foi em tom de brincadeira, mas é verdade, sabe, eu não estava falando para essa pessoa, eu estava falando para mim, porque quando eu quero muito algo e não oro por isso, é porque eu não quero. Simples assim, não é? Porque, gente, se eu não tenho dinheiro para comprar, eu tenho um Deus que é dono de todo ouro e toda prata, por que eu não vou a esse Deus? Ou porque eu não creio, ou porque eu tenho vergonha, ou porque eu não quero. Eu já tive respostas de Deus na área financeira. Já contei isso para você, eu estava em Foz do Iguaçu, vindo da Argentina para o Brasil, com destino a Foz do Iguaçu, no ônibus, eu encontrei com uma israelita, membro do exército de Israel, e ela havia sido assaltada em Buenos Aires. Levaram tudo dela, tudo. Ela só ficou com a roupa do corpo e alguns pertences lá. O mais curioso é que eu não sabia da história dela. Ela entrou no ônibus em Buenos Aires e Deus falou assim comigo, pega tudo que você tem no seu bolso e dá para ela. E era uma jovem. Eu comecei aqui com os meus autores, eu viajando sozinho, vejo uma jovem entrar no ônibus e vou lá e dou dinheiro, todo o meu dinheiro para ela. O que ela vai pensar? O que as pessoas no ônibus vão pensar? Aí Deus virou para mim e falou assim, você está preocupado com o que eles vão pensar e não está preocupado em atender o meu chamado, atender a minha voz? Pois bem, você vai conhecer a história dela e você vai fazer aquilo que eu estou te mandando. Mas antes de conhecer, faça o que eu estou te mandando. Aí ela sentou, não tinha lugar vago do meu lado. Antes dela sentar, ela procurou o lugar. A pessoa que estava do meu lado se levantou e falou, vem cá, senta aqui. Eu falei, Jesus, isso está complicando para mim. E eu só tinha 25 pesos. Só 25 pesos. Se eu quisesse mais dinheiro,
eu teria que ir num caixa eletrônico, eu não conhecia Foz do Iguaçu, eu não tinha mais dinheiro, como que eu ia sair da rodoviária para o caixa eletrônico? Deixa eu resumir a história, eu dei o dinheiro todo para ela, e tive a oportunidade de falar de Jesus, que é o Messias, para alguém que é de Israel, e naquele dia nós oramos juntos e ela recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. E também teve a sua necessidade suprida. Louvado seja o nome do Senhor. E ela foi embora. Mas quando ela foi embora, minha barriga roncou e eu comecei a pensar: o que eu faço agora? E Deus olhou para mim e falou assim: vai para o ponto de ônibus. Eu falei: Deus, eu não tenho dinheiro. Ele virou para mim e falou assim: eu sei. Foi eu que tirei de você. Vai para o ponto de ônibus. E eu fui para o ponto de ônibus, porque eu atendi a voz de Deus, eu atendi esse chamado, e eu fui para o ponto de ônibus. Chegou um ônibus e uma senhora estava atrás de mim, eu fiquei com vergonha de entrar no ônibus. Falei: não vai, o meu está vindo aí atrás, só passava aquela linha ali. Mas a veinha ficou tão sem graça que ela foi embora, e eu deixei o ônibus embora e vi outro. Quando chegou outro, só tinha eu para entrar. Aí eu fiz menção de entrar pela frente, que é a porta normal. O trocador virou e falou: não, por lá. Eu pensei: gente, será que ele já sabe que eu estou sem grana? Não me quer no ônibus? Que doideira é essa? E eu fui por trás e voltei até chegar a ele. Quando eu cheguei a ele, eu enfiei a mão no bolso. Ele falou assim: não, hoje é dia do aniversário de Foz do Iguaçu e todas as linhas são gratuitas. Você não deu um glória, não deu? Isso foi um glória? Precisamos entender que Deus quer falar com a gente, que as mensagens que Deus tem para nós têm propósitos de mudar a nossa vida, corrigir os nossos rumos. Porque senão, que propósito tem a gente viver nessa terra sem ouvir a voz de Deus, gente? Fala para mim. E até quando você vai dar ouvido àquilo que te deprime, àquilo que te magoa, àquilo que te ofende, àquilo que te humilha? Até quando você vai dar ouvido e vai atender essa voz, quando a voz de Deus está dizendo que você é a menina dos olhos de Deus? Você sabe o que é isso? Você sabe o que é isso? Você não sabe não. A menina dos olhos de Deus é esse brilho que está no nosso olho. A luz bate, sabe? Toca aí para você ver na menina dos olhos de alguém. Você vai levar um burrão. Toca não. É sensível, mas é guardado, é protegido, sabe? É acariciado, não tem nada que te toca, que te possa tocar, porque você é menino dos olhos de Deus, você é alguém que Deus tem em conta como a coroa da sua criação. Para! Não é verdade que você continua dando ouvidos a essas vozes que não correspondem à voz de Deus? Eu tenho pelo menos 4 textos para ler com você aqui, para a gente terminar. Primeiro texto: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a voz de Deus, não endureçais o vosso coração como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram e me provaram. Viram por 40 anos as minhas obras, por isso eu me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no seu coração e não conheceram os meus caminhos. Mas onde que começa a indignação de Deus? Porque as pessoas, 40 anos, os calçados não desgastaram, eles não adoeceram, não faltou comida, não faltou nada. Durante o dia tinha proteção, uma garoazinha por causa daquela coluna de nuvens, e durante a noite uma coluna de fogo protegia, e eles chegaram na terra prometida, milagrosamente, porque o mar se abriu. 40 anos vendo as obras de Deus. Chega num determinado momento, já na terra prometida, falta água, e eles endurecem o coração e começam a murmurar diante do Senhor, fecham os ouvidos para a voz de Deus. Você está entendendo? Aí Deus fala assim: eu me indignei muito, porque 40 anos eu fazendo coisa boa para esse povo,
E chega no dia do deserto, que as águas se tornam amargas, e eles pedem até a morte. Que povo é esse? Por quê? Não atenderam a voz de Deus. Precisamos voltar a atender a voz de Deus. E quando não fazemos isso, nós provocamos a indignação no coração de Deus. Mas ouçam pelo menos mais esses textos aqui. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a voz de Deus. Paulo falando aos romanos, como é que as coisas vão mudar na nossa vida? Você tem que começar, ou você tem que voltar a dar ouvidos à voz de Deus. Por quê? Como é que eu vou ter fé para a salvação? Só se eu ouvir a respeito da fé para a salvação. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a voz de Deus. Segundo texto. Em verdade vos digo, que a hora vem, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Qual é a maior impossibilidade da vida? Qual é? Tem gente que fala assim, a vida tem jeito para tudo, menos para... É porque não conhece Jesus ainda, né? Quem fala isso ainda não conhece Jesus. Porque a Bíblia diz assim, os mortos ouvirão e viverão. Ouvirão a voz de Deus e viverão. E Paulo vai confirmar isso em Efésios dizendo assim, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados e nós ouvimos a voz de Deus e nós vivemos. Então, não importa a impossibilidade que bateu a sua porta, que chegou na sua vida, que estacionou na porta da sua casa, não importa qual é a impossibilidade, essa impossibilidade pode ser até chamada de morte, vai ouvir a voz de Deus e você vai viver em nome do Senhor Jesus. Amém? Há mais um texto que diz assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Você não está entendendo. Será que você já entendeu? Que a gente tem que voltar a ouvir a voz de Deus. Que a gente tem que voltar a atender o chamado do céu. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deixa eu falar uma coisa para você. De todas as vezes que eu tive menos dinheiro, foram as vezes que eu mais comi bem. É um mistério que acontece. Sabe aquela coisa gostosa que você quer comer? Você pensa, mas não tem dinheiro. Mas nesse dia eu como. Eu sou melhor do que você não. O nosso Deus é melhor do que qualquer coisa. Amém? E o texto diz assim, outro texto. Quem é de Deus, escuta a voz de Deus. Eu estava em Itaiobeiras, norte de Minas, terra do pastor Almerino, né? Aqueles lados lá do norte de Minas. Eu tinha aproximadamente 16 anos de idade, eu estava fazendo a obra missionária e entregando folhetos. Nós pegamos Itaiobeiras, Pedra Azul, Salinas, nós fomos em várias cidades lá no norte de Minas entregando folheto. Mas uma coisa me chamou tanta atenção, que eu entreguei o folheto para uma senhora num posto de saúde, ela pegou o folheto e jogou no chão. E eu saí triste. O pastor que estava comigo, o pastor João Carlos de Paula Mota, abaixou, pegou o folheto, abriu e falou assim, minha senhora, deixa eu te contar uma coisa, talvez a senhora não vai gostar, mas olha o que está escrito aqui. Quem é de Deus, ouve a voz de Deus. A senhora quer um novinho para a senhora? Pretende continuar sem ser de Deus? E eu falei, Jesus. Ela ficou toda sem jeito, me dá um novinho, e pegou um novo. Quem é de Deus, ouve a voz de Deus. O caso mais clássico de ouvir a voz de Deus é de Samuel e Eli, você lembra? Quem lembra? Hein?
Samuel foi entregue para o sacerdote, porque era a promessa de Ana, sua mãe. Sua mãe tinha passado por um período de esterilidade muito grande, e ela orou, e Deus entregou para ela um filho, mesmo na impossibilidade de ter filho, Deus deu um filho para ela. Vai ouvindo essa história, você sabe dessa história. E ela falou assim: no dia que esse menino nascer, eu entrego ele para o Senhor. O menino nasceu, foi desmamado, e ela levou o menino lá para dormir com o sacerdote, para viver com o sacerdote, dentro da casa, porque ela entregou, ela ouviu a voz de Deus, ela recebeu, né, o presente, então ela devolveu o presente para Deus, e Samuel foi viver com o sacerdote, desde pequenininho, desde muito pequenininho, e ele estava dormindo lá, roncando, e de repente ele ouviu a voz, você lembra, né? Samuel. Ele abriu os olhos e saiu correndo e foi no sacerdote. Senhor, o Senhor me chamou? O sacerdote esfregou as remelas dos olhos, olhou para ele e falou: não chamei não, vai dormir, não me atrapalha. Ô, coisa ruim quando a gente está dormindo, o sujeito atrapalha a gente, né não? Né, Rafinha? Quando a gente está dormindo e o sujeito atrapalha a gente, é muito ruim. Eu não faço isso com a Rafinha, não, de jeito nenhum, nem com ninguém lá em casa. Não faço, não, porque está rindo, André, eu não faço. E ele voltou. Aí ele deitou de novo e ele ouviu: Samuel! Correu para lá e falou: Senhor, o Senhor me chamou? Falou: meu filho, para de me atrapalhar, eu quero dormir, tem muita coisa para fazer amanhã, vai, volta a dormir. E ele voltou a dormir. Aí, Samuel! Ele voltou. O Senhor me chamou de novo? Não sei. Ah, tá. Eu entendi. Não fui eu que chamei. Quem te chamou foi o Senhor. E quando você ouvir de novo essa voz, você diz assim: fala, Senhor, porque o teu servo te ouve. Eu ia falar ferinha. Meu irmão, fala para mim uma coisa. Você já despertou à noite como se nada tivesse acontecido, como se você não tivesse dormindo? Do nada, assim, Se está tudo escuro, parece que você vê mais claro. Quem já passou por essa experiência? Eu já. E o que eu fiz a primeira vez? Fui beber água, fazer um xixizinho. E voltei para dormir. Eu pensei: é água. Aí deitei de novo, mas não dormia de jeito nenhum. Aí eu não dormia de jeito nenhum. Aí eu voltava. Aí Jesus, aí na hora que eu falava assim: Jesus, eu entendi. Aí eu lembrei da Eliane, muito tempo da Eliane. Ela: pastor, não consigo dormir, eu acordo de madrugada, não consigo dormir. E você sabe quando você vai falar alguma coisa assim, e pensa muito para falar, mas fala alguma coisa leve para... Eu falei com ela assim: minha irmã, quando isso acontecer, vai ler o Salmo 119. Leu o Salmo 119. Eu falei na brincadeira, meio que... Eu falei assim: vai ler a palavra, né? Mas eu falei: vai ler o Salmo 119. E serviu para ela. O que aconteceu? Não acabava o salmo, ela foi e dormiu. Mas olha, todas as vezes, a partir de hoje, que você despertar na madrugada, Deus está te chamando para alguma missão na oração. Simples assim. Não tente assistir televisão, não tente ver mensagem no WhatsApp, não tente nada. Ajoelha, ou na cama mesmo, se liga no trono de Deus, lê a palavra, ore ao Senhor. Alguém está precisando de você, alguma situação está precisando da sua intercessão, ou você. Quem é de Deus ouve a voz de Deus. Eu não sei qual é a chamada que Deus está fazendo para você hoje. Quem sabe o seu telefone está tocando, né? E Deus está querendo que você perdoe alguém, que você libere alguém, que você peça perdão a alguém. Eu não sei qual é o chamado de Deus.
que você semeie dinheiro na vida de alguém. Você já teve essa experiência? De semear na vida de alguém dinheiro? Quem sabe Deus está te chamando para isso? Ei, ó, eu aqui. Brincadeira. Mas o que eu estou falando é verdade, é verdade. Quem sabe orar por alguém. Quem sabe pedir perdão a Deus por alguma coisa. Eu não sei qual é o chamado de Deus, mas uma coisa é certa, você veio no lugar certo e nesse lugar você ouviu a voz de Deus. Se você entendeu ou não, agora é com você. Agora é com você. E o que você entendeu de Deus, obedeça, que vai trazer bênçãos em nome de Jesus para a glória. Amém?